Olá, boa noite, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida de maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos no ar com o programa Palavra de Fé, deste domingo, dia 27 de janeiro do ano de 2019. Nós estamos encerrando mais um dia. Hoje, inclusive, tivemos 2 reuniões abençoadas na nossa igreja. Nós estamos vivendo a fé, a novena da salvação da família. Inclusive, eu tenho aqui diante de mim a arca, uma miniatura da Arca de Noé, que nós estamos entregando às pessoas. Deste lado aqui, você pode observar que tem o versículo bíblico do livro de Gênesis, capítulo 7, o versículo número 1. Do outro lado aqui nós temos uma portinha, eu acredito que dá para você ver daí, tem uma portinha onde as pessoas vão colocar o nome dos seus familiares. Você vai escrever num pedaço de papel, caso você não tenha ainda esta arca, e você venha participar conosco. Por isso estou estendendo meu convite a você. Você vai escrever num pedaço de papel o nome dos seus familiares e vai colocar aqui dentro. Nós estaremos orando durante essas 9 semanas. Hoje nós tivemos a 3ª semana, hoje foi a 3ª oração pela família, hoje foi a 3ª intercessão pela nossa casa, porque a família de Noé se salvou porque entraram na arca. A arca é um símbolo de salvação, é um símbolo de salvação. Inclusive, a palavra de Deus até faz uma comparação. A Bíblia diz que a volta do Senhor Jesus será semelhante como nos dias de Noé. Por quê? Porque nos dias de Noé, as pessoas, a Bíblia diz, as pessoas casavam, davam-se em casamento, as pessoas estavam no campo, as pessoas iam para o seu trabalho, cada um cuidando da sua vida. E de repente começou a chover, de repente começou a cair a chuva, e a família de Noé, juntamente com ele, entraram na arca e foram salvos daquela destruição. E a Bíblia fala que semelhante a isso vai ser a volta do Senhor Jesus. As pessoas vão estar vivendo as suas vidas, fazendo as suas coisas, e de repente o Senhor Jesus virá. De repente o Senhor Jesus voltará num piscar de olhos. E aqueles que não estiverem dentro da arca, esses não alcançarão a salvação. Ou seja, aqueles que não estiverem com a sua vida aos pés do Senhor Jesus, esses estarão perdidos. Por isso que nós temos que estar sempre buscando a Ele. Noé era justo diante de Deus. Quando eu e você buscamos a Deus, quando eu e você andamos diante de Deus, nós nos tornamos justos diante de Deus. E vamos clamar pela nossa família, porque através de Noé a sua casa foi salva. Através de você, da sua perseverança, você que é mãe, que está me assistindo agora, você pai, você que já busca a Deus, você que crê em Deus, através de você que a sua casa será restaurada, através de você que a sua casa será liberta, através de você que a sua casa será salva. Deus conta com você e vai ser através da sua fé, perseverança e busca diante de Deus que Ele vai transformar o seu lar e vai transformar a sua família. Por isso nós estamos nesta fé da novena da salvação da família. Hoje tivemos 2 reuniões. Hoje foi a 3ª semana. Eu convido você a estar conosco no domingo que vem, 9 horas da manhã, ou então às 8 horas da noite. Você é o nosso convidado especial na Rua São Paulo, 1046, aqui no centro de Francisco Beltrão. Você vai acompanhar agora uma pregação com o pastor Ogacir, inclusive nesse VT que você vai assistir agora, terá também a apresentação de uma criança. Eu não vou falar mais detalhes sobre isso, porque o próprio pastor vai estar explicando a respeito. Então, acompanhe essa pregação abençoada, a apresentação desta criança. Na sequência, nós retornamos consagrando o copo com água, orando para abençoar a sua vida, para que Deus abençoe imensamente essa semana que está se iniciando. Te louvarei, não importa, Senhor, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti.
ti, Senhor. Só a igreja adora cantando, te louvarei. Não importa, Senhor. Somente a ti, Senhor. Com as mãos ao céu, se adora ao Senhor, cantando te louvarei, te louvarei. Não importam mais circunstâncias, somente a ti, Senhor. Te louvarei. Não importa, Senhor. Não importam mais circunstâncias. Adorarei. Senhor, só as vozes, erga as duas mãos ao céu, só as vozes cantando, te louvarei. Dá o teu melhor nessa noite, cante. Te eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Venha o que vier, Deus é comigo, venha o que vier. Nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Mais uma vez profetiza na sua vida. Uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer, que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Venha o que vier, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Para finalizar, uma coisa eu sei, algo bom está chegando na minha vida e na sua vida. Nesta noite Deus está falando para mim e para você. Até hoje você pelejou, mas agora sou eu quem pelejo por vós. E nessa noite Deus está falando com você. Nem na própria cruz Jesus abandonou você. Então imagine agora, neste momento, o Espírito Santo te abraçando e dizendo: filho, levante a cabeça, eu estou com você. Em todos os momentos dessa vida, erga as tuas mãos aos céus e receba o Espírito Santo na sua vida, cantando mais uma vez. Uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo.
que vier, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Você está aqui na segunda noite de uma corrente de oração, novena da família, porque você foi chamado. Dá liberdade no teu íntimo ao Espírito Santo de Deus. É Ele que te trouxe aqui nessa noite, é Ele que está tocando no teu coração. Ah, dá liberdade, meu irmão. Quem sabe faz muito tempo que você não tem uma experiência com Ele. Quem sabe faz muito tempo que você não sente a presença do Espírito Santo. Quem sabe faz muito tempo que você não sente essa presença agora. Esse é o momento de você abrir teu coração. Esse é o momento de você dar liberdade a Ele. Esse é o momento de você clamar a Ele, dizer: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Isso, abre teu coração, meu irmão. Abre teu coração, minha irmã. Você precisa ter uma nova experiência. Você precisa ter uma nova experiência. Ele é santo, Ele é santo, Ele é digno de louvor, e você foi escolhido para adorar a Ele. Você está aqui porque Deus te chamou, Deus te tirou do caminho da perdição, porque Deus te escolheu e quer fazer você um vaso cheio. Esse sofrimento que você está passando, essa angústia que você está passando não te pertence não, porque há um Espírito que cura, há um Espírito que liberta, há um Espírito que transforma, há um Espírito que acalenta os corações. E a palavra de Deus diz que o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Diz que Ele é santo. Santo é o Senhor Deus poderoso. Adora o Senhor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, igreja. Boa noite. Você é bem-vindo na casa de Deus. Segunda noite de uma novena, dedicada à novena da família, aonde nós clamamos em favor das pessoas que nós amamos, aonde nós clamamos em favor de nossas vidas, aonde nós demos oportunidade ao Espírito Santo de Deus, para que Ele venha nos encher, nos capacitar, nos orientar, para que nós venhamos avançar contra as dificuldades dessa vida, para que nós venhamos, através dessa corrente, dessa novena, elevar a salvação para os nossos familiares, para dentro da nossa casa, para a nossa parentela. Eu quero te pedir, vamos curvar nossa fronte agora, vamos falar mais com Deus. Nós estamos na casa do Pai nessa noite, nós estamos na casa daquele que nos deu o dom da vida, nós estamos na casa daquele que um dia nos tirou do caminho da perdição e está nos conduzindo para o caminho da salvação, para o caminho do reino eterno. Então abra teu coração nesse momento. Não fica disperso não. Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você busca, mas aquele que te trouxe aqui nessa noite, aquele que te chamou para fazer a novena da família, Ele tem algo para a tua vida, Ele tem algo para a tua casa, Ele tem algo para o teu ministério, para os teus sonhos, para os teus projetos. Meu Deus, nós te louvamos nesse momento. Senhor, Tu és grande, poderoso, soberano. O Senhor tudo fez, o Senhor tudo formou, e o Senhor está nos dando, meu Pai, nesse momento, mais uma oportunidade, meu Pai, de nós abrir a nossa boca e invocar o Teu santo nome. Meu Pai, eu quero te pedir então, você tem toda a liberdade, eu quero te dar então toda a liberdade nesse momento, meu Pai, para que o Senhor venha manifestar o seu poder, para que o Senhor venha falar com a sua igreja, a noiva de Cristo, meu Pai. Deus, eu creio que nós não chegamos nesse momento aqui para cumprir um protocolo, não. Nós estamos aqui porque um dia ouvimos falar de um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que muda a vida, um Deus que transforma, que traz um novo nascimento. Por isso, o Espírito Santo de Deus é o Senhor que nos convence da justiça, do pecado e do juízo.
amigo Espírito Santo, eu quero te dar toda a liberdade nesse momento, eu quero te dar toda a liberdade nesse momento, para que o Senhor venha falar conosco, através do louvor dessa noite, através da mensagem, para que o Senhor venha nos ensinar, para que o Senhor venha nos orientar, para que o Senhor venha nos capacitar, para que o Senhor venha nos dar sabedoria, meu Pai, que essas pessoas não venham sair daqui como chegaram, elas venham sair com a certeza que existe um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que traz um novo nascimento, Senhor. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, santo é o nosso Deus, amém. A igreja pode tomar assento. Apresentação da Júlia Bassani dos Santos. Por que o motivo da apresentação de uma criança? Jesus, quando nasceu, foi levado ao templo a ser apresentado. Isso está lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 22. Se você quiser conferir, Jesus, quando nasceu, seus pais o levaram ao templo a ser apresentado ao Senhor. Então os pais da Júlia estão cumprindo a palavra de Deus de apresentar a Júlia hoje. Eu vou ler um versículo do motivo da apresentação, e esse versículo serve para a igreja também. Eu gostaria de muita atenção. Está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16, diz a palavra de Deus: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Jesus, nesses 3 versículos, ele dá uma aula de salvação para o ser humano. Traziam as crianças a ser apresentado a ele, para Jesus abençoar, e os discípulos, homens que andavam com Deus, homens que andavam com Jesus, repreendiam as crianças. É claro que um ambiente que há muitas crianças, há barulho, há bagunça, elas não sabem se controlar, são inocentes, e Jesus falou: deixa vir a mim as crianças. E aquele que não se transformar ou transformar o seu coração como uma dessas crianças, não entrará no reino de Deus. Por quê? Porque a criança, ela não sabe o que é mágoa. A criança, ela não sabe o que é rancor. A criança, ela até pode se desentender no momento da brincadeira, mas passou 2 minutos e elas já estão brincando de novo. E Jesus usou esses versículos para levar o caminho da salvação, para falar com os adultos presentes. Então você que está aqui nessa noite, se você tem alguma mágoa, algum rancor, liberte-se dessa praga, liberte-se disso, fale com Deus, fale com o Espírito Santo, para que Ele venha te livrar disso, amém? Quero ler mais uns versículos, também para nós, para a igreja, está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9, preste atenção, diz a palavra de Deus: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Deus. Deus falando com o seu povo, com a igreja: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Deus. Amarás, pois, o Senhor o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, até porão por frontais entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus ensinando o seu povo a um único Deus. Ensinarás os teus filhos sentado, deitado, antes de dormir, antes da refeição. A responsabilidade dos pais ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos.
Deus no livro de Deuteronômio falou com a igreja. Amém? Quem entendeu? Eu vou fazer 2 perguntas aos testemunhos agora e aos pais, e se vocês concordam, podem responder sim. Diante de Deus e dessas testemunhas, vocês prometem criar essas crianças no temor do Senhor? Amém. Vocês prometem instruí-la para que conheça Cristo como seu Salvador pessoal? Glória a Deus. Quero que você me alcance a Júlia. Irmão Marcial, me ajuda aqui. A igreja levanta suas mãos para cá, vamos abençoar. Olha que coisa linda aqui, ó. Olha a inocência aqui, ó. Por isso que Jesus, usando as crianças, pregava a salvação. Meu Deus e meu Pai, está aqui, meu Pai, a Júlia, meu Pai, aonde está sendo apresentado. Assim, meu Pai, quando o Senhor nasceu, meu Deus, foi levado ao templo a ser apresentado ao Senhor. Por isso eu quero colocar a Júlia diante de Ti, meu Pai, a sua família, Deus, os testemunhos. Eu quero te pedir que o Senhor venha abençoá-la, meu Pai, que o Senhor venha guardar, proteger, livrar de toda a cilada do inimigo, meu Pai, que ela venha crescer, meu Pai, entendendo, compreendendo, sendo ensinado pelos seus pais o caminho da salvação, o caminho, meu Pai, de te seguir, meu Pai. E eu quero te pedir que o Senhor guarde a Júlia, a sua família, protegendo, guardando, livrando de todo o mal, Pai, que ela venha crescer, meu Deus, debaixo das tuas asas, com saúde, com unção, com prosperidade. É isso que eu te peço, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou abençoando a vida da Júlia, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Coisa linda. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Glória a Deus, aleluia. Você que trouxe a palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8, parte A. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 4, versículo 8, parte A do versículo. Santo é o nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8, parte A. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz a palavra de Deus: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Eu vou ler novamente. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Curve sua fronte. Espírito Santo de Deus, Tu tens toda a liberdade, Pai. Fala conosco nesse momento. O homem tem que diminuir e o Senhor crescer, Pai. Por isso, meu Pai, eu desço no mais baixo grau de humildade, para que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para a Tua igreja, para a noiva, para que ela venha estar preparada no grande dia. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. A igreja poder tomar assento. Santo é o nosso Deus, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Estamos no segundo domingo de uma novena dedicada à família, aonde está escrito o versículo nessa arca que você pegou, que diz: depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. E o que me chama a atenção nesse versículo, no livro de Gênesis capítulo 7,
versículo 1. Por que só Noé? Por que somente Noé entrar na arca? Naquela época, existiam as pessoas, não era diferente como o dia de hoje. Naquela época existia a sociedade, naquela época existia a família, naquela época existia a igreja, naquela época eu creio que tinha pregadores, naquela época eu creio que tinha pessoas que pregavam a palavra de Deus. Mas chegou num momento que Deus falou com um homem, que Deus falou somente com uma pessoa. É algo interessante, porque a sociedade vivia como o mundo de hoje. Quem sabe não tinha a tecnologia que hoje tem, quem sabe não tinha os meios de comunicação que hoje tem, mas existiam cidades, existia família, existia pessoas. E Deus chegou a um homem chamado Noé. Pois bem, por que Deus só escolheu um? Diante de tantas pessoas, diante de uma sociedade, eu creio que a sociedade vivia normal, até aparentemente para eles o que estava acontecendo era tudo normal. Porém Deus escolheu um homem e chamou para fazer a arca. Por que disso? Aquele povo que Deus fez sua imagem, sua semelhança, aquele povo que Deus escolheu para morar no jardim. E a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 6 versículo 5, Deus falando na sua palavra: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Olha algo interessante que nos chama a atenção. Estamos numa corrente de oração, uma novena, e Deus fez o homem sua imagem, sua semelhança, e Deus fez um jardim para o homem habitar. Porém no versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e toda a imaginação de pensamentos de seu coração era só má continuamente. Deus fez o homem sua imagem e sua semelhança, e diz a Bíblia Sagrada que o homem estava se multiplicando a sua maldade. No versículo 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Olha que algo interessante. Deus fez o homem sua imagem e sua semelhança. Deus fez o homem para ter intimidade com ele. Deus fez o ser humano para ter intimidade com o Pai, com o Criador. E Deus começou a ver uma ingratidão do coração do homem. Deus começou a sentir que aquilo que ele fez, aquilo que ele preparou, começou a ser ingrato com ele. Quem sabe você que está aqui nessa noite, você já foi enganado por alguma pessoa. Quem sabe você já sentiu a ingratidão de uma pessoa. Quem sabe você sentiu como é difícil você ter ou conviver com uma pessoa que te fez uma ingratidão. E aquela época, aquele povo começou a ser ingrato com Deus, e a Bíblia diz que pesou o coração de Deus. Olha como Deus é amor, como Deus estava se sentindo. Olha como Deus estava se sentindo com a sociedade se afastando do caminho do Senhor. Chegou ao ponto que Deus falou: eu vou destruir a sociedade, eu vou destruir os meus filhos, eu vou destruir a criatura que eu fiz com muito amor, tanto que eu fiz minha imagem e minha semelhança. A Bíblia diz que o coração de Deus pesou, se entristeceu, olhando para a terra com a atitude do ser humano. É algo interessante aqui, é algo interessante porque Deus é amor. E a Bíblia diz no versículo 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe o coração. Vamos imaginar, Deus o Criador, Deus que fez o homem sua imagem e sua semelhança, viu que não era bom que o homem vivesse só, fez uma companheira a ele, preparou um jardim ao homem,
preparou um jardim ao ser humano, criou o ser humano para o ser humano ter contato com Ele, porque Ele é Pai. Porém, aquelas pessoas começaram a abandonar os caminhos do Senhor. Porém, aquelas pessoas começaram a se desviar do caminho do Senhor. Uma sociedade como a de hoje, um povo como o de hoje, só muda a época. E a Bíblia diz mais no versículo 7: então disse o Senhor. Olha o que Deus chegou ao ponto de falar. Então disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de eu as ver feito. Como estava o coração de Deus nesse momento? Aquilo que Ele tinha preparado para dar o reino de Deus, aquilo que Ele tinha feito com tanto amor, aquilo que Ele cuidava com tanto amor, e as pessoas não estavam dando mais crédito para a palavra de Deus. Eu vou fazer uma analogia aqui. Eu creio que as pessoas iam na igreja também. Eu creio que existia cultos, reuniões, pregação da palavra, mas as pessoas estavam se afastando do caminho do Senhor. As pessoas estavam se afastando da obediência da palavra do Senhor. As pessoas estavam se afastando da comunhão com o Senhor. Quem sabe as pessoas só seguiam o Senhor para cumprir um protocolo, mas não davam ouvido à sua palavra, ao que o Senhor falava. E a Bíblia diz que pesou o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Você que é pai e mãe que está aqui nessa noite, você sabe quanto você ama o teu filho. Você sabe que tudo que você faz é para o teu filho. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Então imaginamos como estava o coração de Deus naquele momento. Um momento que o povo tinha se afastado. Um momento de chegar ao ponto de Deus falar: eu vou destruir a humanidade da face da terra. Tamanha era a perversidade, tamanha era a perdição, tamanho eram os caminhos do pecado, tamanho era a abominação contra a palavra de Deus. E Deus falou: vou destruir o homem da face da terra. O povo sendo ingrato com Deus, o povo que chegava até Deus recebia as bênçãos e se afastava do caminho do Senhor. O povo que não dava mais crédito para a palavra de Deus, o povo que não via mais a pregação de Deus. E era uma sociedade como esta. Só mudou a época, só mudava a época, de chegar ao ponto de Deus dizer: eu vou destruir, eu vou destruir. Olha como estava a sociedade, olha como estava a situação daquele povo. Aí eu creio que Deus começou a buscar. E aí Deus começa a falar com pessoas nesse momento aqui. Deus começou a buscar algo que Ele pudesse colocar para continuar a sua obra, algo que Ele pudesse colocar dentro de um lar para levar a salvação, algo que pudesse andar em obediência à sua palavra, para fazer algo em obediência para levar a salvação à sua família. E a Bíblia diz que Deus encontrou um homem dentro de uma sociedade toda, um homem dentro de uma sociedade toda. Eu sempre falo aqui, muitas vezes você ou nós, quando nós viemos para Cristo, e quem sabe você está aqui pela primeira, segunda vez, ou você está nos visitando, ou você faz muito tempo que congrega aqui, e muitas vezes você se acha só, porque geralmente, na maioria das vezes, Deus escolhe uma pessoa da família. Dificilmente Deus vai chamar toda a família no momento. Deus escolhe uma pessoa da família, e aquela pessoa começa a ser afrontada pelos parentes, pelos que moram no mesmo teto,
porque não concordam com a fé dessa pessoa, porque não concorda com a mudança de vida dessa pessoa, porque não concorda que essa pessoa começa a vir e falar do amor do Senhor Jesus. Por quê? Porque existe um mal, e Deus sabe aonde Ele quer nos levar individualmente. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa a habitar em nós, e a Bíblia diz que Deus começa a trilhar um caminho para nossas vidas. Isso só não vai acontecer se nós desviar do caminho do Senhor. Aconteceu com Davi. Davi, quando recebeu a unção, Davi, quando foi ungido, ele não imaginava que ele ia chegar ao trono de Israel. Ele era apenas um menino. Mas na primeira unção, quando diz que o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou da vida daquele rapaz, e Deus tinha um caminho para ele. E existia muita dificuldade, e existia muita afronta, mas Deus visualizava ele rei de Israel. Deus visualizava ele no trono de Israel, mas ele não sabia. Nós estamos aqui nessa noite fazendo uma corrente, uma novena de oração em favor da nossa família, mas Deus tem um projeto na nossa vida. Deus está trilhando o nosso caminho, e quem sabe esse caminho começa a ser os sonhos que você tem, o que você deseja. Deus quer te levar, e só não vai te levar se você desobedecer a sua palavra. Você só não vai chegar se você não dar ouvido à palavra de Deus, porque Ele tem caminhos de bênçãos e não de maldição, porque Ele tem caminhos de conquista e não de destruição. E a Bíblia diz que Deus, olhando na face da terra a perversidade da humanidade, a abominação sobre a palavra de Deus, a perversidade da sociedade, a desobediência tinha tomado conta. Deus, com o coração entristecido, com o coração angustiado, como um pai que entrega seu filho para morrer na cruz do Calvário, ou como um pai como entrega seu filho para o sacrifício, Deus falou: me arrependo de ter feito o homem, ou me arrependo de ter colocado o homem na face da terra. Porém, a Bíblia diz que Deus achou um justo. Deus achou um justo na face da terra. Quanto tempo faz que alguém pregou a palavra para você e você aceitou o Senhor como único Senhor e Salvador? Quanto tempo faz que você estava no caminho da perdição, que você estava no caminho da perdição, e o Espírito Santo te encontrou, você aceitando a palavra de Cristo? A Bíblia diz que Noé, Deus achou um justo, e a Bíblia diz no versículo 8: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Olha que algo interessante. Noé, a Bíblia diz que ele era um homem justo, e a Bíblia diz no versículo 9 que Noé andava com Deus. Diante daquela sociedade, presta atenção, você está aqui porque você é um escolhido de Deus. Você está aqui porque Deus tem um plano, ou nós estamos aqui porque Deus tem um plano em nossas vidas. Noé vivia diante daquela sociedade, Noé vivia no meio daquela sociedade, Noé saía para os seus afazeres, Noé era um trabalhador, ele andava no meio da sociedade, mas ele não deixou se corromper com os costumes do mundo. Nós temos que viver no meio da sociedade, mas nós temos que agir como Noé agiu. Quando veio a destruição, ou quando Deus falou que ia destruir, a Bíblia diz que Deus achou um justo, e a Bíblia diz que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. E você que está aqui nessa noite, você está adquirindo a responsabilidade de levar a salvação para a tua casa. E quem sabe você pensa: como? Não é possível isso. Pois bem, quando entrou na arca, Deus falou com Noé, mandou levar a sua esposa, seus filhos e as suas noras. Por quê? Porque a Bíblia diz que Noé
andava com Deus. No versículo 9, Noé andava com Deus. Noé tinha intimidade com Deus. Noé manteve a intimidade com Deus mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das afrontas da sociedade, mesmo tudo que a sociedade aí fora, o mundo aí fora oferecia. Ele não deixou de cultuar a Deus, ele não deixou de buscar a Deus, mesmo diante das afrontas, mesmo diante das humilhações, quem sabe, ele não deixou de seguir o caminho do Senhor. Para nós entender, ele não deixou de seguir o caminho da salvação, ele não deixou de buscar a Deus e trilhar o caminho de Deus, porque ele tinha uma esposa, ele tinha filhos, ele tinha uma responsabilidade sobre seus ombros. Quem está entendendo diz amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos para o versículo da mensagem. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 8. Diz no livro de Atos, capítulo 4, versículo 8: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: aos principais do povo e vós, anciões de Israel. Quem já viu falar do apóstolo Pedro? Levante a mão aqui. Aleluia. Pedro tinha uma pequena empresa de pescaria, era pescador, e a Bíblia diz que Jesus, passando até ele, chamou para o seu ministério, ou chamou ele para trilhar o caminho da salvação, ou chamou ele para ser um pregador da palavra, para levar o evangelho. E a Bíblia diz que esse homem andava com Jesus. A Bíblia diz que esse homem, ele muitas vezes ele queria defender Jesus com a força do seu braço. A Bíblia diz que esse homem, quando foram prender Jesus para a crucificação, ele levantou de uma espada e cortou a orelha de um soldado. Ele agia pela sua própria carne, pelo seu próprio impulso. Ele agia na impulsividade, e ele andava com Jesus. A Bíblia diz que um dia, Jesus andando sobre as águas, ele falou: Senhor, posso ir? Jesus falou: venha, Pedro. Pedro andando sobre as águas, quando ele viu que estava sobre as águas, ele duvidou, ele começou a afundar. Jesus estendeu a mão, ergueu ele. Um homem que negou Jesus Cristo 3 vezes, um homem que muitas vezes falava para Jesus pessoalmente: olha, eu vou morrer com você, ninguém vai te tirar de perto de mim. Ele tinha uma intimidade, uma amizade de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Ele viu os milagres do Senhor Jesus Cristo, e ele falava: Senhor, eu jamais vou te abandonar. Senhor, eu jamais vou abandonar os teus ensinamentos. Eu jamais vou abandonar a tua palavra. Eu jamais vou abandonar essa igreja. Muitas vezes nós olhamos, nós ouvimos. Pedro falava assim. Pedro falava assim: eu jamais vou abandonar esse evangelho, porque é aqui que eu me encontrei. Porém passa uma época, e prenderam o seu mestre Jesus Cristo. E aquele homem que falava que ia defender o Senhor Jesus, aquele homem que falava que morria pelo Senhor Jesus, no pátio onde estava levando o Senhor Jesus preso, a Bíblia diz que alguém falou a Pedro: você também é um deles, você tem o dialeto parecido com o de Jesus, você pertence a um deles. E o que esse homem fez? Não, eu não pertenço, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, eu jamais serei um deles. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus tinha alertado ele. Por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Por que muitas vezes nós negamos Jesus, sentimos timidez de falar da palavra do Senhor? Por que muitas vezes na sociedade onde Noé vivia, temos a oportunidade de falar da pregação da palavra, da salvação, e ficamos com vergonha, com medo, e não falamos? Pedro agia assim, e ele andava com Jesus, ele era um crente, ele via os milagres de Jesus. E quando Pedro negou Jesus,
Ele saiu fora daquele local e ele começou a chorar. Quantas vezes você tem chorado diante de Deus? Quantas vezes você tem derramado lágrima diante de Deus? A Bíblia diz que ele começou a chorar, um choro de arrependimento, um choro de angústia, um choro de tristeza, um choro de ingratidão, porque Jesus tinha ajudado ele. E eu creio que veio um arrependimento no coração daquele jovem, no coração daquele homem, que ele teve a oportunidade de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, mas tudo que ele tinha falado para o mestre caiu por terra, porque ele o negou. Porém Jesus falou algo interessante, e isso serve para toda a sociedade na face da terra. Jesus falou: eu vou partir, mas eu não vou deixar vocês órfãos não. Quem está entendendo diz amém. Amém. Quem está entendendo diz glória a Deus. Glória a Deus. Ele falou: eu vou partir, mas eu não vou deixar vocês órfãos não. Eu vou mandar o ajudador, eu vou mandar o consolador, eu vou mandar o Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E nós, quando ouvimos a palavra de Deus, ou quando nós meditamos na palavra de Deus, algo nós tiramos e guardamos no nosso íntimo. E eu vou fazer uma analogia aqui. Eu creio que quando Pedro viu que Jesus partiu, e ele foi um dos primeiros homens a chegar no túmulo de Jesus, aonde Jesus não estava mais, eu creio que Pedro começou a lembrar daquelas palavras, que o Senhor ia subir, mas não ia abandonar eles, ia mandar o Espírito Santo. A Bíblia diz que no livro de Atos capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz, e isso serve para toda a humanidade, para toda a sociedade. A Bíblia diz que cumprindo de Pentecostes, estavam todos concordemente num mesmo e de repente começou a acontecer algo diferente. Começou a descer um vento impetuoso, línguas de fogo, e aquele povo que estava reunido num ambiente como esse, começaram a falar em línguas estranhas, começaram a gritar, começaram a perder a intrepidez, começaram a perder a vergonha, começaram a gritar. E a Bíblia diz, se tu ler esse capítulo de Atos capítulo 2, a Bíblia diz que existia muitos povos na cidade de Israel, existia uma festa naquela época, existia povos de todos os países, e com aquela ação daquele povo, aqueles povos começaram a se aproximar, para ver algo diferente. O que estava acontecendo naquele momento? O que estava acontecendo lá naquele momento? Que aquele pessoal a princípio estavam com medo, porque tinham crucificado o Senhor Jesus Cristo, e alguns chegaram até disseram no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 13, e outros zombando diziam: estão cheios de mosto, estão cheios de bebida, estão festando. Não. E eu gostaria que a igreja ficasse em pé agora. Pegue essa arca aqui na sua mão. Está nas mãos de Deus, minha família está nas mãos de Deus, minha família está nas mãos de Deus. Pega as mãos aos céus e cante: está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus, minha família está nas mãos de Deus. Erga a arca para cima agora, erga bem alto e cante: minha família está na mão de Deus, está nas mãos de Deus. Cante: está, minha família está na mão de Deus, minha família está nas mãos de Deus, está na mão de Deus, está. Minha
de Deus. Meu Deus, está aqui, meu Pai, a arca, simbolizando, meu Pai, a salvação da nossa família. É a segunda noite da novena da família, meu Pai, e eu quero apresentar, meu Pai, cada pessoa que está aqui, com a arca levantada e com o nome da sua parentela, das pessoas que ela ama, dentro da arca, meu Pai. Eu quero te pedir, meu Senhor, que o Senhor venha alcançar essas vidas, que essa pessoa venha chegar no seu lar, meu Pai. A hora que essa arca entrar naquela casa, meu Pai, Deus, a tua unção entra junto, o teu poder entra junto, e essa casa que vive com dificuldade, essa casa que vive em contenda, em brigas, meu Pai, venha conhecer a paz que só o Senhor pode dar. Venha conhecer, meu Pai, a paz que só o Senhor pode colocar, meu Deus. Eu quero te pedir, em favor das vidas, em favor, meu Pai, dessas pessoas, Senhor, nós não estamos clamando um Deus surdo, mudo, não. Nós estamos clamando um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que transforma, um Deus que traz um novo nascimento. Eu apresento a Ti, meu Pai, cada família aqui representada, cada pessoa que está clamando, meu Pai, em favor da sua família, em favor do seu pai, da sua mãe, em favor do seu filho, em favor da sua casa. Meu Pai, ele está usando a fé que o Senhor colocou no seu coração. Então venha honrar a fé desse homem, dessa mulher, para que eles venham testemunhar dos teus feitos, para que eles venham testemunhar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor fala e que o Senhor age na tua palavra. Eu estou clamando a Ti, eu estou Te invocando. O Senhor achou um homem chamado Noé, meu Deus, para ele salvar a sua casa. Aqui nós estamos reunidos, meu Pai, então nos dê estrutura, nos dê capacidade, nos dê sabedoria, enche com o Teu Espírito, assim como o Senhor encheu a vida de Pedro. É isso que eu Te peço, Pai, para a honra, a glória do Teu santo nome. Está nas mãos de Deus, minha família está nas mãos de Deus. A igreja canta bem alto, está na mão de Deus, está. Vamos aplaudir o nosso Deus. A honra, a glória é para Ele, louvor, exaltação é para Ele. Graças a Deus. Depois dessa pregação abençoada, não só a pregação, mas você acompanhou aí mais um trecho da reunião, os louvores, a apresentação da criança, como eu havia falado lá no início, que foi dedicada a Deus. Assim, nós temos que dedicar a nossa vida a Deus diariamente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós temos que viver os nossos dias não como se Deus fosse um ser distante. Às vezes as pessoas elas têm o sentimento, a impressão de que Deus ele é um ser distante, que ela está aqui na terra e que Deus está lá no céu, como se existisse uma distância gigantesca entre um e outro. Às vezes as pessoas se relacionam com Deus como se Deus fosse um estranho. Elas se portam diante de Deus como se Deus fosse um estranho. Você vê que quando você está conversando com alguém que é íntimo seu, com alguma pessoa que é bem próxima sua, você se porta de uma maneira, você tem um sentimento para com aquela pessoa. Agora, quando você conversa com alguém que é estranho, com uma pessoa que é estranha para você, então o seu comportamento diante dela já é outro, o seu sentimento para com esta pessoa já é outro. E semelhante é o que acontece com Deus. Porém, Deus para a gente não pode ser como alguém que é estranho. Deus para nós tem que ser alguém que é íntimo nosso. De fato, Ele é alguém que está lá nos céus. A Bíblia diz que Ele faz dos céus o seu trono e da terra o estrado de seus pés. Mas a Bíblia fala assim para ilustrar a grandeza de Deus, o tamanho de Deus, a majestade de Deus. Mas Ele também está junto de nós. Ele é um Deus que é onipresente, Ele está em todos os lugares, está aqui junto de mim, está aí junto de você. Então tenha Deus assim, como alguém que é íntimo seu. Para que isso aconteça,
nós temos que diariamente estar dedicando a nossa vida a Deus. Eu uso o exemplo da dedicação da vida dessa criança que você acompanhou há pouco durante o VT da reunião, para exemplificar isso. No dia a dia, dedique sua vida a Deus, para que Ele seja cada vez mais íntimo seu e você tenha esse sentimento para com Ele. Amém? Nós vamos orar, consagrar o copo com água e abençoar a sua vida. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós oramos agora. Eu vim apresentar a vida deste homem, desta mulher. Eu venho apresentar, meu Pai, este pai. Eu venho apresentar esta mãe, este filho, que neste momento está atribulado, angustiado, aflito. Meu Deus, entra com provisão em favor da vida desta pessoa. Eu clamo por ela agora, meu Pai, neste domingo à noite. Estamos encerrando este domingo. E quem sabe essa pessoa passou um dia difícil, um dia tribuloso. Começa a trazer paz ao coração dela, meu Deus. E que a semana que ela tem pela frente seja de bênçãos, de vitória, de milagres. Assim eu te peço, meu Deus, consagra esse copo com água, para que quando ela beber desta água, ela receba a força do Senhor e seja restaurada. Assim estou orando, pedindo a Ti, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Beba da água, seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Nós vamos encerrando aqui a nossa programação nessa noite de domingo. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, 15 para o meio-dia, nós estamos de volta. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquigil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquigil, móveis pro seu bem-estar. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Conforto e beleza para sua casa é com a Jardim Estofados e Jardim Decorações. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardim tem ainda divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardim Estofados e Jardim Decorações, há mais de 25 anos embelezando seu ambiente. Ângelo Mocelin Construtora. Construção e venda de sobrados e casas pelo plano Minha Casa Minha Vida. Entre em contato 469-9940-1938 ou 98806-2528. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda. Em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. A JLX Telecom é 100% fibra ótica. Você pode assistir seus filmes favoritos, baixar suas músicas, assistir suas séries e tudo com muita qualidade. Entre em contato e consulte a disponibilidade no seu bairro. JLX Telecom, na velocidade que você merece. A Grameira Primaz está há quase 2 décadas atendendo Beltrão e região. A empresa trabalha com as gramas São Carlos e Esmeralda, em Leivas. E agora, para melhor atendê-lo, fazemos entregas paletizadas. Grameira é Primaz, na linha Triton, próximo da BRF.